Olá, bom dia a todos, meus amigos e meus irmãos. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa Palavra do Senhor. Hoje, 98º dia, onde iremos ler dois livros do Antigo Testamento, o livro de Juízes, capítulo 5 e 6. Depois pularemos para o Novo Testamento, o livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20. Tudo bem? Hoje aqui, segunda-feira, estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quero aqui agradecer a todos que estão orando, torcendo por este projeto e que possamos, se o Senhor permitir, terminar a leitura bíblica em um ano de Gênesis e Apocalipse, no prazo de 365 dias, né? Graças a Deus o Senhor tem nos ajudado e estamos até aqui firmes e fortes, graças às suas orações. Muito obrigado a todos que estão colaborando e aqueles que estão participando na sua casa, pega na sua Bíblia, lendo, porque isso é o interessante deste canal, que você pegue a Bíblia e aprenda da palavra de Deus, tudo bem? O número de inscritos, o número de likes aqui é o menos importante, mas eu queria que esse meu projeto fosse um incentivo para você buscar mais a Deus através da sua palavra, certo? Então, não importa o número de inscritos, não importa o número de likes, nós estaremos aqui até quando o Senhor permitir para terminar os 66 livros da Bíblia, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. Em breve estarei posicionando a webcam, começaremos com oração. Aguardem. Oremos, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Pai, diante da Tua poderosa palavra em mais um dia, Senhor. O 98º dia em que estamos te buscando e lendo a Tua palavra, alternando sempre dois livros sagrados, um do Antigo e um do Novo Testamento. Até aqui o Senhor tem ajudado. Agradeço as orações de cada um, de cada pessoa que está participando, e que o Teu nome venha a ser engrandecido, glorificado, e que a Tua palavra, Senhor, entre no nosso ouvido, caia no coração e que possamos praticá-la. Porque o importante é praticar o que nós lemos, Senhor. Muito obrigado por este dia, abençoa grandemente a vida de cada um, dá uma leitura sem interrupção humana ou espiritual, e que possamos, diante da Tua palavra, ter minutos de sossego e paz. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Juízes, serão 2 capítulos, capítulo 5 e capítulo 6, tudo bem? Versículo 1 no capítulo 5 fala. Tem como subtítulo o Cântico de Débora, versículo 1 diz: E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Porquanto os chefes se puseram à frente em Israel, porquanto o povo se ofereceu voluntariamente, louvai ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes. Eu cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu. Até os céus gotejaram, até as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram, até que eu, Débora, me levantei, por mãe em Israel me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se, por isso, escudo ou lança entre 40.000 em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiraram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, e leva presos teus prisioneiros.
tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos entre o povo, ao que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Amaleque, e após ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maqui e Zebulon desceram os legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora. E como Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Azer se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expôs a sua vida à morte, como também Naphtali nas alturas do campo. Vieram reis e pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Taanac, junto às águas de Megido, não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram, até as estrelas desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, a força. Então as unhas dos cavalos se despedaçaram pelo galopar, o galopar dos seus valentes. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor. Acremente amaldiçoai os seus moradores, porquanto não vieram em socorro do Senhor com os valorosos. Bendita seja sobre as mulheres Jael, mulher de Eber, o queneu. Bendita seja sobre as mulheres nas tendas. Água pediu ele, leite lhe deu ela, em taça de príncipes lhe ofereceu manteiga. A estaca estendeu a sua mão esquerda, e ao maço dos trabalhadores a sua direita, e matou a Císera, e rachou-lhe a cabeça, quando lhe pregou, e atravessou as fontes. Entre os seus pés se encurvou, caiu, ficou estirado. Entre os seus pés se encurvou, caiu. Onde se encurvou, ali ficou abatido. A mãe de Císera olhava pela janela e exclamava pela grade: Por que tarda em vir o seu carro? Por que se demoram os passos dos seus carros? As mais sábias das suas damas responderam, e até ela respondia a si mesma: Porventura não achariam e repartiriam despojos? Uma ou duas moças a cada homem? Para Císera, despojos de várias cores de bordados, de várias cores bordados de ambas as bandas, para os pescoços dos despojos. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porque os que o amam sejam como o sol quando sai da sua força. E sossegou a terra 40 anos. Vamos agora para Juízes, capítulo 6. Tem como subtítulo Servidão sob os Midianitas. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito, pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor.
E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa de servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. E eu os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dai-me um sinal de que és o que comigo falas. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti, e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de uma efa de farinha. A carne pôs num açafate e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lo até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os bolos asmos e põe-os sobre esta penha, e verte o caldo, e assim o fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão, e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos asmos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abis-Erzitas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado. E o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E, esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram num corpo e passaram e puseram o seu campo no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina,
e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após ele. Também enviou mensageiros a Azer e a Zebulon e a Naphtali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só no velo haja secura, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela mesma noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Aleluia, glória a Deus, grande história. Amanhã nós continuaremos a história de Gideão, tudo bem? Vamos agora para o Novo Testamento, sempre leitura alternada, viu, meus irmãos? Para nós seguirmos nosso cronograma correto, certo? E vamos começar aqui, Marcos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 20. Tudo bem? Uma história também tremenda. Tem como subtítulo O Endemoniado Gadareno. Capítulo 5 de Marcos, versículo 1 fala: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo daqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Aleluia, glória a Deus, somente até o versículo 20. Vamos orar, agradecendo a Deus a leitura de hoje. Pai, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra. Duas histórias tremendas, meu Senhor, tanto do Antigo Testamento através de Gideão, como aqui o milagre do endemoniado gadareno. Histórias edificantes, das quais podemos tirar várias lições. Mas aqui te agradecemos, meu Senhor, e muito obrigado por mais um dia vencido. Que para a honra e glória do teu nome possamos continuar. Vem, Senhor, nos dá sempre saúde, repreender toda interrupção,
e que teu nome seja glorificado e a tua palavra possamos praticar no dia a dia. Muito obrigado, Pai querido, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Estamos terminando aqui a leitura desta segunda-feira. Vamos aqui pegar o nosso plano de leitura. Lembrando que o plano de leitura está disponível para os irmãos que queiram imprimi-lo, tudo bem? 98º dia, Antigo Testamento, livro de Juízes, capítulo 5 e 6, leitura concluída. Depois pulamos para o Novo Testamento, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 ao 20, leitura concluída. Muito obrigado a todos que estão participando. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente para a honra e glória do Senhor. Até amanhã.